Olá, pessoal, tudo bom? A gente está aqui em mais uma aula sobre esse estudo do edital, parte 3, estudo do edital da Funiversa. E aqui a gente vai conversar um bocadinho a respeito de como que o examinador trabalha com essa nota. Então, o examinador, ele tem duas avaliações, na verdade, tá bem? Em geral, é um mesmo examinador da Funiversa, mas que vai analisar dois critérios, dois grandes critérios, que é o plano de conteúdo e o plano gramatical. O plano de conteúdo na Funiversa, em termos de nota, ele é muito parecido com o CESP, tá bem? Esse plano de conteúdo, ele vale 100% da nota da prova, tá? Então, no caso do concurso agora da Ser Criança, o máximo dessa prova discursiva é de 20 pontos. Então, o plano de conteúdo, ele equivale a esses 20 pontos. Agora, e a avaliação gramatical? A avaliação gramatical, da mesma forma também que lá a banca CESP, o examinador trabalha com número de erros. E no fundo, esses números de erros, eles vão diminuir a pontuação do plano de conteúdo. Então, na verdade, quanto mais você errar, menos você vai conseguir tirar aqui desse plano de conteúdo. Vai ser subtraída a nota desse plano de conteúdo de acordo com uma formulazinha que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Agora, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse plano de conteúdo que, para o projeto Nota Máxima, é o que muito nos interessa, né? Já que equivale a 100% da sua nota. Veja bem, no plano de conteúdo, nesse domínio de conteúdo, nós vamos ter que existem grandes 4 critérios estabelecidos pela Funiversa para gerar essa nota do conteúdo. AT, AR, CA e EC. Isso aqui é muito claro lá no edital, mas muita gente não dá bola. Pensa que isso aqui é tão somente um detalhezinho do edital, mas na verdade é isso aqui que deve orientar todo o seu escrever para a Funiversa, toda a sua redação, toda a sua elaboração para a Funiversa, você precisa ser orientado justamente por esses critérios aqui. Então, veja bem, AT, lá na prova, lá no edital da Funiversa, equivale a 1 ponto, tá bem? E AT o examinador vai verificar se você respondeu dentro de um padrão dissertativo, que é a proposta do edital, e se o seu texto ele está de acordo com o tema proposto pela prova, beleza? Então, muito cuidado com esse AT. Agora, verdade seja dita, a maioria dos candidatos recebe esse total máximo de 1 ponto, tá? Agora, vamos lá para o segundo critério, AR. Esse critério AR é a argumentação. Lá no edital, para a gente simplificar a nossa análise, na verdade, esse critério corresponde à concatenação lógica dos argumentos, a boa ligação desses argumentos, gerando o desenvolvimento desse tema. Então, a T é para verificar se você fez um texto dissertativo sobre aquele tema que foi exigido na prova, e a R será uma nota que vai analisar justamente se você fez um bom desenvolvimento para aquele tema, tá bem? Veja bem, aqui também a nota máxima é de 3 pontinhos. Agora, nós ainda temos CA, critério CA, coerência argumentativa. Essa coerência argumentativa, na verdade, ela está muito ligada a R, tá bem? Vocês vão verificar que esses critérios, eles são muito ligados entre si, principalmente esses dois aqui do meio. Mas CA vai ser, no fundo, o seu poder de ordenamento dos argumentos selecionados. Então, vamos dizer o seguinte, para facilitar a sua vida e você entender melhor. Enquanto esse CA é o examinador analisando se você fez uma boa seleção dos argumentos em resposta àquele tema da proposta, CA é quando o examinador vai verificar se você conseguiu fazer uma boa sequência desses argumentos escolhidos. Se você trabalhou com uma sequencialização lógica desses argumentos, dentro de uma ordenação lógica, tá bem? Também essa pontuação máxima aqui é de 3 pontos. E por fim, nós temos EC,
que é o critério de elaboração crítica, muito comum à Funiversa, e esse critério EC é principalmente ali considerando a conclusão do texto. Porque é ou não é? Em geral, lá na conclusão, a gente estabelece as nossas propostas de intervenção, que é justamente o que esse critério EC requer de você. Então, o que é proposta de intervenção? É a solução àquela problemática apresentada desde o início da sua redação, ali no tema, na apresentação do tema, no desenvolvimento desse tema de maneira bem ordenada, sequencializada, e agora, para fechar a sua redação com nota máxima, nesse critério aqui de 3 pontos, é você apresentar a sua opinião colocando uma solução, uma proposta de solução, a gente chama de proposta de intervenção lógica em relação a essa problemática, tá bem? Verifique que toda essa somatória aqui desses 4 critérios vai gerar para a banca Funiversa em todo e qualquer concurso 10 pontos. Agora, no edital da Ser Criança, existe aqui ainda um fator que é esse peso 2, porque no fundo a nota máxima de conteúdo é de 20 pontos. Então verifique que esses 100 pontos, esses 100% da pontuação de conteúdo, desses 20 pontos, vai vir justamente de onde? Do domínio do conteúdo, tá bem? Que a sua banca vai chamar de ND, domínio do conteúdo, beleza? Agora, eu queria só mostrar aqui para você como que o seu examinador vai lá no espelho, quando você receber o espelho de correção da sua redação, como que ele vai apresentar essas notas, tá bem? Do critério de conteúdo. Então, olha só, eu peguei aqui um exemplo de um espelho que nós tínhamos aqui no A Prova Web, que foi justamente de uma redação na qual nós entramos com recurso para tentar majorar a nota, tá bem? Então, veja bem, verifique que nos critérios AT, AR e CA, essa redação recebeu nota máxima. AT é muito comum que a pessoa receba, que o candidato receba nota máxima, tá bem? Então, ele apresentando aqueles 3 parágrafos mínimos da dissertação, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, se ele fez uma boa paragrafação, se ele apresentou bem o tema e começou desde ali da introdução, mostrar de maneira clara o tema que será desenvolvido, então com certeza esse candidato vai ter uma nota máxima nesse critério AT, tá bem? Que é a adequação ao tema. Agora, AR e CA, o examinador começa a ser um bocado mais crítico, tá bem? Então, muito cuidado com esses 3 últimos critérios, o examinador começa a ser muito exigente, tá bem? Essa redação, ela de fato foi muito boa, tanto é que nós entramos com recurso. Mas veja, em AR, essa redação recebeu nota máxima, em CA, que é a coerência argumentativa, essa redação também recebeu nota máxima, porém em EC, apesar de fato, a redação apresentar a proposta de solução adequada ao tema, parece que o examinador não viu, não prestou atenção. Então, infelizmente, esse examinador analisou essa nota errada. Então, nós tivemos de garantir o direito da pessoa entrando com recurso, tá bem? Nota também que nós temos no mesmo espelho o total de linhas 27 e o total de número de erros, tá vendo? Foram 5 erros aqui de acordo com o examinador. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que também dentro do número de erros nós verificamos que houve erro material do examinador, ou seja, ele marcou erro além daquilo que existia, tá? Então ele marcou, em algumas linhas ele chegou a marcar erro onde na verdade não havia. Então foi necessário também que nós entrássemos com um recurso e foi o que nós fizemos. O resultado dessa análise de recursos ainda não saiu, tá? Então nós ainda não temos se houve ou não deferimento. Mas aqui já é exatamente um momento que serve para falar para você tomar bastante cuidado
Você não deve acreditar em toda nota preliminar dos examinadores, porque assim como nós somos passíveis de erros, somos humanos, também o examinador é. Até muito e principalmente porque esse examinador está corrigindo inúmeras redações. A sua redação pode muito bem ser uma das últimas ali da lista dele, daquele dia. Para vocês terem uma ideia, existem examinadores que chegam a corrigir até 1000 redações por dia, né? Vai depender ali do total que ele pegou para corrigir. Mas entenda bem, tem um momento que ele está muito cansado, então existe uma grande chance de ele realmente errar nessa avaliação, tá bom? Então, por isso que você sempre deve submeter o seu espelho parcial, da nota parcial, a alguém que faça uma análise de viabilidade prévia de recurso para verificar se houve ou não erro do examinador nessa avaliação, tá bom? Então, aqui foi só para mostrar para você como que, de fato, o examinador trabalha ali no espelho. Agora, eu queria mostrar ainda para você como que ele trabalha na parte da gramática. Então, veja bem, é aquela mesma redação, só que agora eu trouxe os 2 primeiros parágrafos para mostrar aqui que o examinador ele marcou um erro na linha 6 e ele marcou um outro erro ali na linha 9, tá vendo? Então, deixa eu só evidenciar aqui para você. Lá no seu espelho, você vai receber essas 3 colunas para gramática. A G é acentuação e grafia, se houver algum erro, inadequação em relação à acentuação e à grafia. Erro de morfossintaxe, que é esse do meio, em geral é pontuação, falta de concordância, verbal nominal, regência, colocação pronominal, tá bem? E, por fim, PV, que é propriedade vocabular. Ou seja, se você escreveu uma palavra dentro daquele contexto em que ela é exigida ou não, tá bem? Verifique aqui, nesse primeiro erro, linha 6, que de fato houve uma correta marcação do erro. Veja, em muitos estados do Brasil, isso daqui, na verdade, é um adjunto adverbial. E lá na gramática da parte discursiva, o examinador ele é muito criterioso em relação a esses adjuntos adverbiais. Então, ele exige que se o adjunto adverbial veio antes da oração de fato iniciar, então esse adjunto adverbial ele recebe vírgula e vírgula obrigatória. Como houve a falta da vírgula que o examinador marcou muito bem, de maneira certa, esse erro gramatical, tá bem? Agora, verifique aqui nessa linha 9 que não há qualquer erro gramatical e ainda assim o examinador achou algum, não entendo por quê. Acredito eu que tenha sido justamente por ele não ter aceitado esse gerúndio. Mas, pelo amor de Deus, não é sempre que o gerúndio estará errado, né? Nesse caso aqui, o gerúndio está perfeito. Então, vamos ler aqui comigo esse parágrafo? Em muitos estados do Brasil, o adjunto adverbial de lugar deslocado, a carteira de identidade já pode ser adquirida com mais rapidez e facilidade, devido ao procedimento informatizado de coletar as digitais, dispensando aquele processo moroso no qual o indivíduo manchava todos os dedos. Essa informatização, com certeza, atenderá cada vez mais um número maior de cidadãos. Então, veja, esse dispensando aquele processo moroso no qual o indivíduo manchava, não existe aqui qualquer erro. Eu mostro aqui uma das marcações do examinador. Tá vendo essa bobagem aqui no iniciozinho da linha 9? Isso aqui foi o examinador que fez. Foi marcando um erro qualquer que ele achou aqui. No entanto, não existe qualquer inadequação. Então, com certeza, a gente teve de entrar com a argumentação falando que essa oração ela é uma oração subordinada adjetiva, reduzida de gerúndio, que ela é passível, existe previsão gramatical em relação a ela, enfim, todo um blá 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 gramatical para conseguirmos aumentar a nota do candidato. Retirando esse errinho gramatical, alguns décimozinhos o candidato vai receber, beleza? Então, eu quero mostrar aqui para você
O meu intuito é mostrar para você como que é a correção do examinador, bem como evidenciar para você que a correção dele pode vir com erro, não é? A avaliação desse examinador pode vir com erro. Então, você deve submeter o seu espelho da sua prova discursiva a uma análise de viabilidade prévia, tá beleza? Nós do Aprova Web fazemos isso gratuitamente. Em caso, em você querendo, você pode mandar, tá bem? Para o nosso e-mail, anota aí, profgloriamoura@yahoo.com.br profgloriamoura@yahoo.com.br. Qualquer décimozinho faz a diferença lá na sua classificação, beleza? E aí agora a gente vai só terminar aqui de analisar como que acontece essa nota da prova discursiva. Então veja bem, no finalzinho da nota da prova discursiva, o examinador já estabeleceu ali aquele somatório de AT, AR, CA e EC, multiplicou isso aqui por 2, aí ele já tem esse ND aqui, tá certo? Digamos que seja nota máxima, digamos que seja 20. Aí o que ele vai fazer? Ele vai disso subtrair o número de erros, mas por meio dessa parte da fórmula aqui que você vai verificar comigo. Número de erros dividido pelo total de linhas multiplicado por 3, tá certo? Então, ele vai fazer aqui uma conta, né? Ele vai estabelecer a sua nota final baseada nessa fórmula, tá joia? Então, a nota total de conteúdo menos o número de erros dividido pelo total de linhas multiplicado por 3. Esse 3 é o fator de correção que o examinador estipulou para a prova especificamente dessa criança. Existem provas da Funiversa que não trazem qualquer fator de correção para cá, tá bem? Existem provas que trazem o fator um pouco menor, que é o fator 2, mas essa prova dessa criança optou pelo fator 3, tá joia? Então, a minha dica é para que você não cometa erros gramaticais, aqui nesse plano gramatical, é que você, antes de entregar a sua redação, necessariamente você passe essa sua redação por uma revisão gramatical, tá certo? Necessariamente por uma revisão gramatical. Então é isso, querido. Grande abraço para você, dicasinhas básicas para que você consiga adquirir a sua nota máxima. Eu sou a professora Glória Moura Alves e a gente está aí em mais uma aula para que você consiga se dar muito bem na sua prova. Grande abraço, até a próxima!